Nilson Luiz, o rendimento de hoje foi do seu agrado e as poucas chances de gol, na sua opinião, foi devido a quê? Nós estamos jogando uma final de campeonato contra uma equipe que classificou por mérito. Mesmo eu tendo ficado com um jogador a menos desde boa parte do primeiro tempo, soube se defender bem e não abriu mão de atacar. Nós ficamos com maior volume de jogo, né? Criamos algumas oportunidades nos espaços que a gente conseguiu encontrar, né? Talvez não no número que a gente gostaria, né? Porém, o nosso volume de jogo ele foi suficiente para que, se a gente pudesse concretizar as oportunidades que nós criamos, ter saído com um resultado melhor. Evidentemente que com um jogador a menos, né, o ideal sempre é você conseguir envolver mais o adversário e ter conseguido sair na frente dessa decisão. Rafael Thiago, do Jornal à Tarde, ele pergunta: o que está faltando ao time? É uma questão de condicionamento físico adequado ou mais atitude nos jogos finais? Hoje foi o jogo de número 10 em 15 dias. Né? Isso nunca ocorreu, penso eu, na história do futebol, pelo menos sul-americano. Todos envolvidos ao máximo emocionalmente nessas decisões, com exceção, talvez, acho que do jogo contra o Náutico, né, que decidia ali a primeira colocação, mas pela sede única, né, não havia uma vantagem, né, de mando de campo. Todos os outros jogos, inclusive os jogos do estadual, eles tiveram um caráter decisivo muito grande, né, e por vezes o torcedor, talvez pela ausência do público no estádio, possa parecer que não há um envolvimento grande dos atletas, né, para buscar o gol e buscar as vitórias, né? Nós estamos envolvidos completamente, estivemos envolvidos completamente nas decisões que nós brigamos. Porém, as que a gente não conseguiu eventualmente, como foi a nossa decisão de ontem da Copa do Nordeste, nos deixou extremamente decepcionados. Tanto que o primeiro jogo pós uma frustração grande, como é a perda de um título importante, como foi o de ontem, já é bastante difícil. Ainda mais se esse jogo for no dia seguinte. Piorando ainda, se esse jogo for a final de um campeonato importante também, que a gente pode dar alegria ao torcedor pela frustração do dia anterior. Mas então tudo pesa um pouco, evidentemente, mas a única coisa que não pesa e não entra nessa conta é a diminuição do desejo de ter conquistado o título que nós perdemos em casa. O Manuel Messias pergunta: o que fazer para sábado? Esse time é o time considerado titular? Então, vamos ver, né? Hoje eu consegui usar alguns que estiveram no jogo ontem. Se optar por esse time, que é o que veio fazendo essa campanha, seria pelo mérito de ter vindo até esse momento da competição atuando bem. Se optar por um time mais descansado, com um dia mais de descanso que o nosso adversário, isso pode nos dar uma vantagem. Eu colocaria os jogadores que fizeram a final da Copa do Nordeste. De fato, nós vamos organizar ainda qual vai ser a dinâmica e qual vai ser a melhor estratégia para o sábado. Pergunta de Mario Júnior: por que um esquema com muitos atacantes e improdutivo, mesmo tendo um jogador a mais em campo? Porque o adversário soube se fechar bem, e o fato de você ter um jogador a mais, lhe dá mais a bola, e o adversário libera os dois zagueiros para jogar. Ontem no jogo de ontem, justamente eu optei pela escolha de tirar um zagueiro e deixar um volante por trás da bola, sabendo que o nosso adversário marcaria mesmo com 11 dentro do seu campo, e a gente poderia rodar a bola e ter uma proteção de contra-ataque com um jogador mais rápido e um jogador de meio campo. E hoje, pelo mesmo motivo, porque o adversário libera os dois zagueiros para jogar, e mesmo colocando muitos jogadores, fica pouco espaço, né, para que tu tome as melhores decisões, né? E a gente fica e depende da capacidade, do improviso, de uma jogada bem tramada, né, dos poucos espaços utilizados, que muitas vezes nós conseguimos utilizar, mas sempre tinha um pé, tinha um jogador a mais que protegia bem a defesa do nosso adversário. Pergunta de Jailson Barahona: a falta de criatividade, a falta de ousadia se deve à falta de confiança ou interesse na busca pelo resultado? Eu não costumo, eu não posso acreditar que o jogador não tem interesse em buscar o resultado no final de campeonato. Isso não consigo compreender
de alguma forma que se possa imaginar que o atleta, jogador profissional que está disputando duas finais de campeonato não tem interesse em buscar a vitória. Foi o que eu salientei, nós estamos jogando contra um adversário que chegou na final da competição com méritos, mesmo com o jogador a menos, soube se fechar bem. E a falta de criatividade, isso depende do momento que o atleta está, do dia que ele está, das engrenagens estarem funcionando, é um conjunto de fatores. Agora, a única coisa que eu tenho certeza que não é a falta de interesse. Pergunta de Manuel Nascimento de Pititinga: como explicar desde os 36 do primeiro tempo a vantagem numérica em campo e não conseguir a vantagem no placar? Em função do adversário ter se fechado bem, ter restringido e tirado nossos espaços, e as poucas oportunidades, ou as oportunidades que nós conseguimos tramar, que não foram interceptadas pelo nosso adversário, a gente conseguiu chegar e houve intervenção do goleiro, houve bola na trave, houve oportunidades que nós poderíamos ter saído com a vitória. Pergunta de Rafael Carneiro do Globo Esporte. Como você citou ontem que a conquista do Baiano poderia ser um alento para o torcedor, como você acha que o torcedor se sente depois da derrota de ontem e o jogo de hoje? Imagino que ele se sinta assim como eu, frustrado e decepcionado, porque acreditou muito pela campanha que nós fizemos, chegar em duas finais que nós poderíamos ter vencido. O torcedor, imagino que esteja frustrado, e o que eu mencionei na coletiva de ontem, que a busca do título do estadual daria um alento para o torcedor, ela está valendo ainda. Última pergunta, Ulisses Gama pergunta: depois de uma sequência intensa, enfim o Bahia vai ter um pouco mais de tempo até o próximo jogo. Qual será o foco na correção dos erros? Não tem foco, é descanso. Não dá para levar para o campo os atletas com 18 dias e 11 jogos. É só descansar para que eles estejam nas melhores condições, e as correções serão feitas todas por vídeo, como a gente tem feito até esse momento.